Eu queria gravar esse vídeo já porque eu estou pensando muito sobre isso, por estar ouvindo também sobre isso muito na internet, na televisão, etc. Desculpa o barulho porque está tendo obra em frente aqui em casa, mas eu não queria deixar de gravar. E eu vou falar hoje sobre três sofismos que eu tô pensando. E eu também queria explicar para vocês como que eu penso. E ajudando a explicar como eu penso, eu acho que fica bom para vocês aprenderem a ter um pensamento crítico, que é o que eu tento fazer. Então, eu vou falar hoje sobre três sofismas para vocês. O primeiro sofismo é um argumento falso para chegar numa conclusão. A conclusão pode ser verdadeira ou falsa, não importa. O argumento falso é o sofismo, mesmo que a conclusão seja verdadeira. Por exemplo, você pode chegar a falar assim: olha, a Terra tem 5 letras, a Lua tem 3 letras. Por isso, a Terra é maior que a Lua. Mesmo a Terra sendo maior que a Lua, não é por causa disso, não é porque a Terra tem um número maior de letras que a Lua que a Terra é maior que a Lua. Então eu usei um sofismo para chegar na conclusão verdadeira. E é isso que eu vou querer falar para vocês. Algumas técnicas que chegam a enganar a gente por a gente não ser muito treinado aí nessa retórica de ouvir esse tipo de técnica mesmo argumentativa, às vezes acaba pegando sem a gente perceber. E é uma forma de manipulação. Então é importante a gente saber que essas técnicas de manipulação são usadas para a gente não cair. Um dos primeiros livros que eu li sobre filosofia foi o livro do Arthur Schopenhauer, que é A Arte da Razão, e que ele ensina sobre isso, né? Sem contar nos diálogos de Platão. Platão e Aristóteles, eles falam muito contra essa sofística, né? Contra esses sofismos. Eles acham que a gente tem que usar a lógica e a retórica para o bem, né? E não para o mero convencimento. Mas tirando isso, agora vamos para a prática. O primeiro sofismo que eu queria falar para vocês é o sofismo do pseudo. Por que que isso é um sofismo? Porque o pseudo ele significa alguma coisa de verdade. O que eu estou falando que é a sofística dessa coisa não é simplesmente você atribuir esse pseudo a alguma coisa. Por exemplo, a astrologia, ela não é uma ciência, ela se julga como uma pseudociência, porque ela não usa método científico, ela usa métodos pseudocientíficos. Mas, dentro da política, você, por exemplo, atribuir ao seu inimigo sendo, por exemplo, pseudo-conservador, ou pseudo-progressista, ou pseudo-comunista, existe uma técnica de enganação aí que é a seguinte: você chama todo mundo que é de esquerda de pseudo-esquerda. E você chama de todo mundo que é de direita de pseudo-direita. E quando você vai atribuir as coisas negativas a esse grupo, você não chega e fala, por exemplo, que os progressistas são assim. Você fala que esse argumento é contra os pseudo-progressistas. E da mesma forma, eu estou usando progressista só como exemplo. Mas então, todas as coisas negativas você vai lá e coloca, ó, tudo que é negativo é coisa dos pseudo-progressistas. Aí quando o progressista vai se defender, aí o interlocutor, né, ele chega e fala, não, eu não estou falando dos progressistas, estou falando dos pseudo-progressistas. E nesse caso aí, essa técnica é usada por quê? Porque você está atacando, nesse caso, ele está atacando os progressistas, só que ele finge estar atacando os pseudo-progressistas. E se você perguntar o que seria um progressista e um pseudo-progressista, ele vai falar a mesma coisa. Então, na verdade, é um argumento meio que de miragem, né? Você ataca diretamente o inimigo que você quer e finge que você está atacando o outro, mas na verdade não, você está atacando aquele ali. O segundo argumento, então assim, quando você ouvir alguém falando assim, não sei quem, pseudo-progressista, pseudo-conservador, pseudo-liberal, aí você pergunta, mas para você o que é um pseudo-liberal? O que é um pseudo-progressista? E ele provavelmente vai dizer exatamente o que é um liberal e o que é um progressista, que isso é um sofisma. Ele só está tentando atacar você, atacar esse grupo, sem você perceber. O segundo sofisma. Segundo o sofisma, ele é bem parecido com esse que eu falei. Ele é a mesma coisa, porém, usando um outro termo, que é o extremista. Você usa tanto assim, essa extrema direita ou essa extrema esquerda,
Você usa sempre esses termos assim para definir o que é. E o que é um extremista? Extremistas são pessoas que usam de ações extremas para chegarem aos seus desejos. Só que no pensamento a gente usa tanto assim, essa extrema direita, essa extrema esquerda, até que a gente já começa a pensar que toda direita é extrema e toda esquerda é extrema. Então, esse é mais, na verdade, um cuidado para quando a gente for pensar sobre extrema direita e extrema esquerda, do que realmente você ser enganado por isso, que eu acho que dificilmente alguém é enganado por isso, sendo consciente na política. Aqui no meu canal ninguém é enganado por isso. Mas é só um sentido das coisas para a gente entender. Porque, para a gente não se confundir, entender que existem, como eu disse nos meus vídeos de direita e esquerda, existem muitos tons de cinzas nessa questão. Então, quando a gente usa extrema direita e extrema esquerda, a gente tem que lembrar que a gente está falando de uma esquerda e uma direita bem específica. E, nesse caso, ser contra todas as extremidades, tanto contra a extrema direita quanto a extrema esquerda. E o terceiro argumento é o que eu chamo de argumento de negar o pacote. Ou, também, como eu digo, já na aplicação, o sofisma de então rasga a Bíblia. Quando você é contra um pequeno trecho de uma doutrina ou de uma ideologia, a pessoa então que está ouvindo chega e fala assim, então negue toda a ideologia. Por exemplo, você pode ser uma pessoa de esquerda e ser, por exemplo, a favor das armas. Aí o cara vai chegar e falar assim, então você não é esquerda de verdade. Ou você é uma pessoa de direita e é a favor das cotas, por exemplo, ou ou do aborto, ou da liberação de casais homossexuais, por exemplo. Se você é contra uma coisinha, então chega e fala assim, esse cara não é de direita, esse cara é de esquerda. Ou a aplicação desse sofismo eu aprendi e eu pensei ele na igreja, que é quando eu falei que o dízimo não era bíblico, e não é. É, e as pessoas chegavam para mim e falavam assim, então pega a sua Bíblia e rasga. Só, gente, que a minha Bíblia é muito cara. É bem cara, eu ganhei de presente, eu adoro ela. A Bíblia é a palavra-chave. E, na verdade, não é isso. Eu discordava daquele ponto, só que só de eu discordar de um ponto, a pessoa quer que eu negue tudo. Então, o Lucas não é cristão porque ele discorda desse pedaço da Bíblia. Ou daquele ensinamento da igreja, etc. Então é o seguinte, você nega todo o pacote porque a pessoa é contra um termo. Esse é o que eu chamo de ou argumento do pacote ou o sofisma do rasga a Bíblia. Então rasga a Bíblia. Então são só pensamentos mesmo que eu queria ajudar vocês a pensarem. Então os três são a pessoa que ataca um grupo achando que fingindo que ataca um grupo e na verdade está atacando. Desculpa. A pessoa que finge que não ataca um grupo, mas está atacando ele. Não generalizar os extremismos a ponto de achar que toda direita ou toda esquerda, por exemplo, ou toda religião é extremista. Então, o argumento do extremismo. E o terceiro argumento do pacote, que é porque você não faz parte de. Porque você pensa um pouco. Que você não pensa um argumento igual àquilo, você está fora ou dentro de todo aquele pacote. Eu espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. E é isso aí. Leiam, porque a mente precisa de livros. Eu esqueci de indicar o livro, que o livro é a arte de argumentar do Arthur Schopenhauer. Leiam, porque a mente precisa de livros, assim como a espada precisa da pedra para ser bem afiada.